Olá pessoal, meu nome é Lúcia, vou apresentar para vocês uma receita de pão. A ideia é fazer um brioche, que é uma massa tradicional francesa, muito macia. Para isso eu vou começar com o fermento. Então nós temos aqui um fermento que vai ser preparado somente com água e farinha, né? Então, que a gente chama aí de levain. Então, é um fermento natural que precisa ser trabalhado, precisa de descanso para depois ser inserido a massa. Então, precisa também, para essa aula, uma balança, pode ser uma balança como essa, uma balança comum, né? Temos que ter as colheres medidas, xícara medida, tenho aqui um copo, já com 50 ml de água, aqui a farinha, uma peneira, então eu vou colocar 50 gramas de farinha, vou peneirar e vou colocar aqui, né, nesse utensílio de suporte, a farinha com a água e vocês vão ver como vai ficar a textura inicial desse fermento. Então aqui coloquei as 50 gramas de farinha, é uma farinha já peneirada, tá? É importante para soltar os grumos, né? Que geralmente a farinha, quando ela vai ficando assim mais envelhecida, vai formando e ajuda a aerar também. Então agora vamos colocar aqui a água. É importante que a gente mexa com bastante delicadeza, né? Aos poucos vai incorporando, vai formando uma massinha bem molinha, bem maleável, né? Que esse vai ser o fermento. Então nós vamos ter o que? Na verdade, o ar, o açúcar proveniente da própria farinha, sendo o alimento para o micro-organismo. Já tem alguns micro-organismos que não são nocivos, né, na própria farinha e também no próprio ambiente. Nós também temos vários micro-organismos. Então, quando a gente dá alimento para esses micro-organismos, eles podem ter o seu crescimento, se desenvolverem. E assim a gente usa de forma benéfica, né, a parte que nós chamamos aí de útil desses micro-organismos. Aqui então, essa massinha, ó, uma massinha bem molinha, tá? Eu vou deixar ela em descanso. Nesse caso aqui, vou deixar em descanso, a receita que eu tô seguindo é deixar por 60 minutos em descanso para depois continuar o procedimento, tá? E aí eu explico para vocês daqui a pouquinho como que nós vamos dar continuidade na nossa fermentação. Então, é uma fermentação natural, mas nesse caso não vou colocar em refrigeração, como a gente assiste em alguns vídeos, né? Tem algumas receitas que são processos que demoram um pouco mais, pode levar até dias, e na verdade isso faz com que a fermentação natural seja muito benéfica na textura, na maciez da massa, né? E mais digestibilidade também. A farinha, ela tem uma proteína que é o glúten, e esse glúten forma uma rede que ela é importante para a textura, mas ela pode ser assim um pouco de dificuldade para a digestão de algumas pessoas. Então, a fermentação natural é uma possibilidade de você consumir um alimento que vai já ter uma digestibilidade melhor para o seu organismo. Então, daqui a pouquinho eu já mostro para vocês como ficou o nosso fermento natural. Enquanto o fermento tá no descanso, eu já separei aqui outros utensílios e ingredientes. Então, 200 gramas de farinha peneirada, 40 gramas de açúcar também peneirado, 7 gramas de sal, aqui 100 gramas de manteiga, mas eu já derreti. Tenha bastante cuidado com temperatura, tá? É só para ficar mais fácil na hora de incorporar. Então ela tá aí levemente derretida, mas não aquecida. Tenho aqui 2 gemas, que vai ser incorporada também.
a massa, aqui uma gema para pincelar, tem aqui 50 ml de leite, e o leite a gente vai sentir na massa o quanto precisa ser incorporado, tá? Tô aqui com um fouet para auxiliar, uma espátulazinha também para auxiliar, e já tô deixando aqui uma forma, eu vou usar essa daqui para colocar as bolinhas para o crescimento. Bom, pessoal, agora o levain já tá pronto, né? Já fermentou, tá aqui bem bonito. Vamos adicionar os demais ingredientes, tá? Aos poucos, com muito cuidado, para fazermos a massa. Bom, pessoal, então o levain está aqui, está pronto, né? Vamos continuar o prosseguimento aqui da nossa massa. Vamos adicionar aos poucos, ele ficou bem bonito, tá bem poroso, tá? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos adicionar o açúcar. As receitas normalmente falam para adicionar o açúcar, o sal, mas eu prefiro o sal depois, porque o sal acaba matando, né, inibindo o crescimento dos micro-organismos. Então levemente vamos aqui misturar. Vamos formando uma massa. Podemos colocar os ovos também. A receita vão esses ovos, mas às vezes você sente na massa que precisa de mais um pouco de líquido. Então, a gente precisa ir sentindo. Se vai precisar de ovo, vai precisar de leite. Eu prefiro ir incorporando assim, quando eles ainda estão bem úmidos, com o auxílio de uma colher, ou pode ser um fouet também, como você preferir, o que você tiver aí disponível na sua casa, tá? Um pouquinho mais de farinha, para ir dando esse ponto. A farinha também pode ser que nós não usemos tudo, né? A farinha, ela pode não ter muita umidade ou pode ter mais umidade, então vai depender bastante, mas que precisa sentir o ponto realmente da massa, tá? Vamos colocar a manteiga, né? Manteiga é bom que ela esteja em temperatura ambiente e que esteja assim um pouco mais amolecida, para também incorporar com mais facilidade, tá? Então, vamos incorporar os ingredientes, vamos colocar o leite também. Como o leite vai umedecendo a massa, também é bom colocar aos poucos. Aqui pode ser que não leve todo esse leite para fazer a massa. Vamos colocar mais um pouco de farinha e vamos sentir como é que ficou. Pegar mais um pouquinho de farinha. Agora, pessoal, tem uma hora que não tem jeito, a gente tem que colocar a mão na massa, né? Tem que sujar a mão realmente, para você sentir a massa, se vai precisar de mais algum ingrediente, tá? Massa que ela vai ficando pegajosa a princípio. Então, eu coloquei o restante da farinha, ao todo 490 gramas.
pode ir mexendo aqui, ou você pode jogar aqui na pia, numa mesa que não seja porosa, né? O importante é que seja higienizada e que você consiga ir sentindo, fazendo a sova, uma certa delicadeza, não precisa ir pondo força nessa massa não, ela não exige força. A gente aproveita assim o máximo de farinha, para também ela não ficar com muita elasticidade. Eu vou passar aqui para a mesa, tá? Vou dar uma sova nela aqui assim, vendo que ela vai ficando lisa, bem homogênea. Vou botar um pouquinho mais de massa, ficou aqui. Que eu usei um pouco mais de farinha e menos leite do que estava previsto na receita original. Bom, agora ela já tá num ponto bom, tá? Ela já tá macia, tá bem uniforme. O que que você pode fazer agora? Pôr para descanso ou já fazer o boleamento, né? E esse boleamento vai ser já para fazer o formato e colocar na forma. E aí nós vamos assar e colocar lá no forno a 180 graus, ficando então pronto o nosso pão de brioche, tá? Eu voltei ali para pegar um pouquinho mais da farinha e pronto, ela tá no ponto certo. Agora a gente pode pegar, cortar, fazer bolinhas, como você preferir. Se você quiser utilizar essas formas, né, que a gente chama de forma para pão de forma, você pode utilizar também, tá bom? Vamos incorporar aqui o sal. É o último ingrediente para que o nosso fermento pudesse ter bastante tempo de ação. Agora vamos lá, vou pegar aqui uma faca. Cortar a massa. Vou fazer as bolinhas e vou colocar aqui nessa forma. Vou colocar com um pouquinho de distância. Nós vamos preencher toda essa forma, deixar descansar por 40 a 30 minutos. Você precisa perceber o tempo da massa, que ela dobre de volume, dias mais quentes, dias mais frios, influencia bastante a nossa massa quanto ao crescimento.
aqui. Pronto, e agora vamos cobrir com um pano e vamos deixar dobrar de volume por mais ou menos aí 40 a 50 ou até 60 minutos, depende da temperatura ambiente. E aí nós voltamos para colocar no forno e assar. Até mais! Bom, aqui já está o brioche crescido, né? A massa, na verdade. Agora nós vamos fazer o seguinte. O forno já está pré-aquecido, 15 minutos na temperatura de 180 graus. Agora vamos colocar o ovo batidinho, pincelando aqui, né? Esse ovo para dar uma corzinha também na superfície. E aí vamos colocar no forno durante uns 45 minutos a 180 graus. Depende muito essa questão do tempo do forno. Se você tiver um termômetro, é bom verificar se está numa temperatura de 180 graus o seu forno e 90 graus no interior da massa, para garantir que ela não fique crua. Senão é meio que tentativa de erro e acerto, né? Mas vai dar tudo certo aí. Nós vamos ter um pão bem gostoso no final desse procedimento. Então, por enquanto, é isso. Vamos aguardar agora após assado. Agora tá saindo do forno, depois de 50 minutos de forno, tá? E aí vamos ver, né? Esperar um pouquinho para desenformar e verificar como é que ficou dentro a maciez do pão. Ó, aqui tá o pão finalizado, né? Cortei um pedaço, dá pra ver bem os alvéolos formados, tá bem, a espuma do fermento realmente tem um crescimento nessa massa, ela tá bem fofinha. E agora, só degustar com um cafezinho. Bom apetite!